Fala Sapiens, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vamos entender como Deus brinca de criar partículas dentro do universo, né? No vídeo passado eu falei sobre as 4 forças fundamentais do universo, né? E as pessoas ficaram com dúvida principalmente sobre a força fraca. Então hoje vamos fazer um vídeo aqui sobre física nuclear, tá? Vamos falar sobre decaimento beta, né? Que é sinônimo então da força fraca. Então pessoal, para você que quer saber como tudo isso funciona no universo, fica até o final desse vídeo que vai ser muito esclarecedor para você. Solta a vinheta. Olá senhoras e senhores, eu sou Giovanni e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom, nesse vídeo vamos falar então sobre a força fraca, né? Eu falei que nós temos 4 forças fundamentais no universo que regem o universo, que criam o universo, né? E consequentemente você tem a vida, né, florescendo dentro desse universo. Não só a vida biológica, mas também estrelas, planetas e tudo, né, que existe dentro do universo, né? E quais são essas 4 forças? Só para recapitular. A força gravitacional, a força eletromagnética, a força fraca e a força forte. Né? Eu até brinquei que os físicos não têm criatividade para dar nome para as coisas, né? Então força forte e força fraca, né? Então a gente viu lá a força forte e eu acredito que não tenha ficado dúvida nenhuma quanto a isso, né? Porque a força forte você tem ali prótons, nêutrons, né? Dentro dele a gente viu que o próton e o nêutron são partículas divisíveis, então se você divide, né, o próton e o nêutron, o elétron não, né, ele tem a massa 1800 vezes menor, né? Então ele não é uma partícula divisível. Então quando você divide um próton e um nêutron, você acha dentro dele partículas elementares, como é o caso que eu comentei, os 3 quarks, né? 2 quarks up e um quark del, né, no caso de um próton, e 2 quarks down e um quark up no caso de um nêutron, né? E aí você pode até fazer a conta, né? O quark, né, o down, por exemplo, é 1 sobre 3, né? Então você tem 2 down e 1 up, ou seja, 2, né, mais 2 sobre 3, tá? Então se você fizer a conta, é menos 1 sobre 3. Com menos 1 sobre 3, né? Menos 2 sobre 3, né? Com mais 2 sobre 3, no final você dá 0, ou seja, por isso que o nêutron, né? Ele é neutro, né? Ele não tem carga positiva, né? E o próton, se você fizer a conta também, né? Mais 2 sobre 3, né? 2, no caso, up e 1 down, né? No final você vai ter uma partícula positiva. Bom, vocês viram isso então naquele vídeo, eu acredito que não tenha ficado dúvida, porque o que é a força forte, né? É aquela força criada pelos quarks, né, no núcleo atômico, né, para manter a ordenação entre essas partículas, né, entre prótons e nêutrons, porque como a gente viu, a força eletromagnética, se você conhecesse apenas a força eletromagnética, você falaria, óbvio, né? Então não era para ele se separar, você não teria um núcleo atômico, né? Porque você tem uma carga negativa ou uma positiva, e lembre-se, né, da regra geral que vocês viram desde a escola, os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Ou seja, se você tiver nêutron com nêutron, tá? Eles vão se repelir. Próton com próton vão se repelir. Mas se você tiver um próton e um nêutron, eles vão se atrair. Então o que mantém eles junto é a força nuclear forte, tá? Então, de modo geral, vocês entenderam o que é a força forte, né? A força mais forte dentro do universo, né? Mas ficou dúvida na força fraca. E é isso que a gente vai falar agora, tá bom? Então, o sinônimo de força fraca é decaimento beta. Tá? Você tem o decaimento beta negativo e o decaimento beta positivo. A gente vai falar um pouco dos dois, né, rapidamente para vocês entenderem. Então, o que é isso daí? Bom, eu falei para vocês que a força fraca, o que ela é? Ela é responsável, tá, pela alteração de uma partícula, né? Então, você tem, por exemplo, uma partícula de nitrogênio e ela vai se transformar numa partícula de carbono 14, porque ambos têm a massa de 14, né? Nêutrons, mas o número de próton do nitrogênio é 7, né? E do carbono 14 é 6, tá? Então, quando ele cai um próton, ele vira um outro elemento, tá? Então, a força fraca, ela vai ser responsável por isso, tá? É a alteração, a mutação, entre aspas, né, de uma partícula para outra, né? Uma partícula vai surgir, uma partícula vai sumir através, né, da radiação. Então, basicamente a transformação de uma partícula, isso, né, é o que a força fraca vai fazer, tá? Dentro do universo, né? Então, você tem ali um próton, né? Eu vou falar como que isso funciona, tá? Você tem um próton e tem um nêutron, tá? Como que vai surgir a força fraca? Dentro desses quarks, né, por exemplo, o nêutron, né, isso surge exatamente dentro do nêutron, tá? O nêutron que vai dar início, né, a essa força fraca. Você tem os quarks, por exemplo, 2 quarks down e um quark up, né?
o que acontece, né? Eu já falei os quarks no vídeo anterior, eu vou até colocar a tabelinha. Nós temos 6 tipos de quarks, tá? Você tem as partículas elementares, né? O quark é uma partícula elementar, vou colocar a tabelinha aqui para vocês verem, né? Nós temos 6 tipos de quark, mas o fundamental é o quark up e o quark down. É isso que vai formar um próton e um nêutron, tá? Então, você tem ali, né, o núcleo atômico, os quarks dentro, e quando um quark desse down, ele resolve, por exemplo, ele fala assim, eu tô chateado aqui dentro desse núcleo, eu quero melhorar, eu quero me tornar uma partícula nova, né? Eu quero ser mais estável, eu quero ter mais massa. Então, eu quero mudar, tá? E aí sim, então, começa, tá? Então, a força fraca. Por quê? Ela surge de uma partícula instável. É da instabilidade que vai dar início, então, à força fraca. E dentro de um nêutron. É aí que vai começar. Então, a força fraca é uma coisa que a física vem estudando, uma coisa recente, tá? Surgiu nos anos 30, né? E a gente começou a estudar, então, a força fraca. A gente usa a força fraca no nosso dia a dia, seja para sistema radiométrico, né? Isótopos radioativos, a medicina, né? A física nuclear usa isso também, né, para criação de bombas, tá? Mas a medicina nuclear também usa isso daí para ressonância magnética, né? O Sol tá usando isso a todo instante, né? Tá criando lá e mandando isso aqui pra gente, né? Porque você tem a transformação de nitrogênio em hélio, né, e tudo mais. Então, a força fraca ela tá presente em tudo dentro do universo, né? Mas vamos lá. Então, você tem um nêutron, tá? Ele ficou instável, essa partícula falou, não quero mais ser um nêutron, eu quero virar um próton, né? Então, essa transformação de um nêutron para um próton, ele vai liberar um elétron, né? E esse elétron, né? O elétron por si só, dentro da física, né? No mundo a gente sabe que ele tem carga negativa, e quando ele libera esse elétron, é o mesmo que uma partícula beta, tá? Então, existe a partícula beta, ela tem também a sua massa, mesmo que seja muito pequena, e tem carga positiva ou negativa, por isso que é o decaimento beta positivo e negativo. Nesse caso, a gente está falando do decaimento beta negativo, tá, pessoal? Então, o nêutron tá ali, tá instável, tá? Vai virar um próton, então ele emite um elétron, né? Esse elétron sai, tá? Esse elétron, consequentemente também, ele vai criar, né, o neutrino, né? Então, o neutrino, dentro da física, ele é chamado também de partícula fantasma, né? Porque é muito difícil você pegar o neutrino, né, na natureza e estudar ele, mas a gente sabe que ele está atravessando agora o meu corpo, o neutrino, né? E também dessa reação, né, do elétron, além de liberar o neutrino, que é a partícula fantasma, você libera também o fóton, tá? Que é a partícula da luz. Então lá no Sol está ocorrendo esse fenômeno agora, né, através da força fraca, e ele está bombardeando o nosso corpo agora. Essa partícula fantasma, o neutrino, está entrando na gente, ele está atravessando o planeta Terra, né, ele não respeita as leis da física que a gente está acostumado, né, então ele atravessa tudo mesmo, tá? Então, dessa reação da força fraca, ou seja, dessa alteração de partículas, então o nêutron está aqui, ele fica instável, ele libera um elétron, esse elétron, né, ou partícula beta, tá? E aí ele vai se transformar em um próton. E quando ele faz isso, ele muda a sua propriedade, por óbvio, né? Então ele deixa de ser um e passa a ser outro elemento químico, vamos dizer assim, tá? Eu coloquei aqui um exemplo para vocês verem, tá? Então, olha só, eu tenho um elemento, por exemplo, químico GI, que é o Giovanni, sou eu, tá? Eu tenho 24, tá? De massa, né, atômica, e tenho 10 prótons, beleza? Ou seja, quando eu sofro, então, né, fiquei instável ali, sofri uma partícula beta, né? Consequentemente, eu vou virar uma outra partícula, nesse caso, o Ca, né? Ca é o meu cachorro, é a Cacau, tá? Então, com o mesmo número, olha só, de massa, 24, porém, o número de prótons é ele que vai mudar, tá bom? Então eu deixei de ser o Giovanni, né, e virei um cachorro. Olha que associação legal que eu acabei de fazer, tá? Ou seja, pessoal, na emissão beta, né, o número de massa, ele não muda, tá? Ele permanece o mesmo. O que vai mudar é o número atômico. Nesse caso, olha só, você pode até fazer a conta, né? 11 menos 1 vai dar 10, tá bom? Então, pessoal, basicamente, tá? Isso é o decaimento beta negativo, tá bom? Então é a alteração dessa partícula, né? Seja transformando ela em um elemento novo, né? Porque se você tem alteração, né, desse número de prótons, dessa propriedade, você vai se transformar em uma outra propriedade, né? Então essa alteração, né, essa transformação, né, de partículas, e também tanto o surgimento quanto o desaparecimento de uma partícula através, por exemplo, né, através aí do isótopo radioativo, onde ela deixa de existir,
tudo mais, tá? Então é aí que vai entrar a força fraca, e é por isso que ela é tão fundamental dentro do universo, né? Porque é ela que tá criando, né? E aí, como eu falei no começo, é onde Deus brinca de criar as coisas, né? Ou de fazer as coisas desaparecer, tá? Então é isso, pessoal. Bom, agora a gente vai falar do decaimento beta positivo rapidamente pra gente encerrar, vai ser bem rápido mesmo, garanto pra vocês, tá? Então o que é o positivo, né? Porque, lembre-se, o que é a força fraca? É nada mais, nada menos do que a alteração, né, dessas partículas, né, dessas propriedades. Então, o que vai ser a positiva? Bom, é o contrário, porque a natureza ela trabalha numa via de mão dupla, né? Então você tem no negativo o neutro que libera aquele elétron, tá? E o elétron ele tem carga negativa. Aqui no positivo vai ser o contrário, ele vai liberar um elétron positivo, tá? Então aqui a gente tá falando da antimatéria. E você deve estar falando assim, nossa, falando de antimatéria, parece coisa de outro mundo, né? Mas pessoal, não é nada de outro mundo. Por quê? Porque um elétron tá positivo, o que é? Ele é nada mais, nada menos do que a antimatéria. Ou seja, pessoal, a gente tá falando de um pósitron, tá? Ou seja, a antimatéria de um elétron é o pósitron, tá bom? Então, você vai liberar um elétron positivo, ou seja, um pósitron, né? E o que isso acontece? Dentro do universo, quando matéria e antimatéria se juntam, tá? Você tem a aniquilação delas, ou seja, elas deixam de existir. E quando elas deixam de existir, isso gera uma energia. E a gente sabe que no mundo da física, nada é desperdiçado. Você tem que ter uma conservação de energia, de massa, né? Então, o que vai acontecer? Isso vai liberar uma energia. E aí você pode sim aplicar a lei de Einstein, né? Eu vou dizer uma lei, né? Na verdade é uma equação, mas funciona como uma grande lei, né? De modo geral, que é E igual a mc ao quadrado, ou seja, energia é igual massa. Então se você liberou energia dentro do universo, você consequentemente você cria também a massa dentro do universo, e essa equação pode ser usada ao inverso. Massa é igual a energia. Massa, né, o corpo humano, né, estrelas, planetas, têm energia dentro deles e vice-versa. A energia cria a massa, ou seja, corpos dentro do universo, tá? Então Deus brinca de criar, né, vamos dizer assim, Deus estaria então brincando de criar estrelas, planetas, corpos e tudo que a gente conhece através da força fraca, uma das 4 forças fundamentais do universo, e ele orquestra todas essas 4 forças de uma maneira que ele cria então tudo que existe e a própria vida dentro dele, e eu aqui que vos falo nesse momento. Tá bom, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado de ter assistido esse vídeo. Eu espero que agora tenha ficado claro para vocês o que é a força fraca, né? A alteração de partículas dentro do universo, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui embaixo, tá bom? Lembre, se inscreva aqui no nosso canal para receber mais vídeos como esse, tá bom? E é isso daí. Que as 4 forças estejam convosco, tá? Rezem por ela todos os dias, que é elas que nos mantêm vivos, né? E se for pensar que essas 4 forças foi criada por uma outra força invisível ainda maior, então você pode chamar isso de Deus se você quiser, sem problema nenhum. Fato é, essas 4 forças atuam diariamente no nosso dia a dia e é ela que nos mantém aqui, como eu já comentei no nosso vídeo, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço, fiquem em paz, paz e luz no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Valeu?